Bem-vindos ao automóvel. O MotoGP foi até Itália, mais propriamente ao circuito de Mugello para o Grande Prémio de Itália. Fábio Quartararo dominou, fez pole position e conseguiu a vitória, mas o fim de semana foi marcado pela morte de um piloto de Moto3. Jason, peço desculpa, não consegui dizer o segundo nome, mas um jovem piloto de 19 anos teve um acidente grave na qualificação do Moto3, acaba por não sobreviver aos ferimentos causados após esse acidente. Não estamos aqui para falar de coisas más, isto são coisas que acontecem nos esportes motorizados, portanto, vamos falar sim da corrida de MotoGP, onde Fábio Quartararo foi o melhor. Olá, Carolina. Olá, David, é verdade. Relembrar aqui o Jason, que nos deixou demasiado cedo, como bem sabemos, aos 19 anos, mas a verdade é que houve corrida e é dela que estamos aqui para conversar e falar um pouco. É verdade, o Fábio Quartararo teve, digamos que um fim de semana perfeito, fez a pole position e depois conseguiu conquistar a vitória depois da queda do Pecco Bagnaia, que liderava, né? Porque o Pecco Bagnaia, apesar de não ter saído da pole position, conseguiu ter um arranque bastante bom e colocou-se de imediato na liderança da prova. Depois cometeu ali um pequeno erro, um pequeno grande erro, acabou por ir ao chão e Fábio Quartararo, a partir do momento em que se apanha na liderança da prova, fez uma corrida bem ao seu estilo, impôs o seu ritmo e depois os adversários mais diretos, que neste caso eram Miguel Oliveira ou Johan Zarco, não tiveram armas suficientes para irem atrás do piloto francês e o piloto francês acaba por vencer. É líder do campeonato com 105 pontos, porque lá está, também beneficiou da queda de Bagnaia, que acabou por não conquistar aqui nenhum ponto, e parece-me a mim que o Fábio Quartararo está cada vez mais consistente e parece-me que se pode aqui assumir já como um grande candidato ao título. É verdade, como tu dizes, o Pecco Bagnaia lidera a corrida, também fruto do excelente arranque, que também digo ser fruto do excelente whole shot device da Ducati, tanto na frente como atrás. Novidades para este Grande Prémio de Itália em Mugello: a Yamaha trouxe um novo whole shot device para a parte da frente da moto, ou seja, também tem a frente e atrás. Mas cada vez mais Fábio Quartararo está confiante. Apesar de ter, não era a pior moto, mas a terceira melhor moto em termos de velocidade de ponta na grande reta de Mugello, 1.1 km, se não me engano. A confiança do piloto francês estava muito, muito na travagem, na dianteira da M1, que dá muita confiança, ou seja, nas 15 curvas restantes, para além daquela reta da meta, o Quartararo conseguiu ser dono e senhor e conseguiu fazer uma corrida a Jorge Lourenço, que há uns anos na Yamaha fazia sempre temos aquela tabela de tempos ali ao lado em que os tempos são todos iguais. Já ao contrário do Quartararo, novamente vimos uma corrida muito má assim, um fim de semana que não foi assim tão mau, a corrida foi má por parte de Maverick Vinales. Não sei se é aquela situação na qualificação, não sei se viste a qualificação, mas o Marco Marques foi sempre. Nunca, sempre. O Vinales veio para as boxes, o Marco Marques também vinha para as boxes, mesmo ali atrás, sempre atrás. É aquela estratégia que, por exemplo, vimos no regresso do Marco Marques, quando regressou este ano a Portugal, ele colocava-se atrás, escutado, acho que é do Vinales, do Quartararo, Do Johan Mir também. principalmente do Johan Mir, para perceber quem fazia melhor tempo. No circuito de Mugello, aquela reta e o condear é meio dito, meio feito. Quem vem atrás consegue sempre o melhor tempo. E aconteceu isso na qualificação. Maverick Vinales ficou chateadíssimo, Marco Marques depois veio ali acalmar as águas, mas não sei, eu acho que ele foi afetado por essa estratégia e depois na corrida não deu nada. O que é que tu achas? É assim, se ficou afetado por essa estratégia, é a prova de que Mau. Maverick Vinales está completamente descontrolado. Não sei se descontrolado é a Perdido da palavra vida. certa. Exato, perdido da vida, digamos assim, ou aqui com o cérebro um bocado queimado, digamos assim. É muito fumo de escape.
Mas a verdade é que lá está. Maverick Vinales, o ano passado, era também um dos fortes candidatos ao título. Percebemos ao longo da temporada de 2020 que lhe faltava ali alguma coisa. Essa coisa continua a faltar em 2021, não é? Porque não fez uma boa corrida, apesar de. Ou seja, no sábado na própria sexta-feira teve ali alguns bons resultados e bons tempos, né? Senão o Marco Marques não tinha andado atrás dele durante a qualificação, mas depois lá está, falta alguma coisa a Maverick Vinales em prova, em corrida, digamos assim. Não me parece a mim que seja da Yamaha, porque temos o Quartararo a fazer excelentes resultados, por isso o problema, na minha opinião, em relação ao Vinales é mesmo ali o clique que ou já se fez ou ainda não se fez. Eu acredito que ainda não se tenha feito e a verdade é que o Maverick é um bom piloto, é um excelente piloto, mas falta-lhe ali certamente alguma coisa, que é a tal força mental que tantas vezes já falámos aqui. Eu acho até que o clique dele vai e é tipo um interruptor mesmo de luz, em que tu acendes quando entras na sala e desligas quando sais da sala. Ou seja, ele à chuva é um completo desastre, o Maverick Vinales. E como tu dizes, falta ali alguma coisa, falta ali o psicológico, coisa que o Fábio Quartararo, apesar do fim de semana difícil que foi para todos os pilotos, vamos falar mais à frente, por exemplo, do quão difícil foi para o Danilo Petrucci, ou do quão difícil foi para o Francesco Bagnaia, até o Quartararo conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio. Quanto às outras Yamaha, Franco Morbidelli continua na maré de azar, que é 2021. Ele não caiu, mas viu-se envolvido ali quando o Marco Marques vai à gravilha, ou seja, está ali numa boa posição e de repente corta logo a corrida e vai para o final do pelotão e tem que recuperar. A moto já é antiga, ele tem tirado muitos bons resultados com aquela moto, mas acontece sempre alguma coisa ao rapaz nas corridas. É sempre alguma coisa e desta vez em Mugello foi a queda de Marco Marques à sua frente. Ele conseguiu desviar-se, mas acabou na gravilha e lá está, foi para o final do pelotão. Já Valentino Rossi deve ter festejado imenso o 10º lugar, a 0.006 segundos, se não me engano. E não há muito mais a dizer. Já há rumores pela imprensa que ele já está a ponderar a reforma em 2021. Sim, até porque a equipa dele vai entrar para a categoria rainha em 2022 e o que se fala é que a Valentino Rossi vai terminar a carreira para se focar e dedicar a 100% à sua equipa. Vamos ver. A verdade é que os resultados também não têm ajudado, não é? Eu acho que o Valentino acabou por ir para a Petronas à procura de recuperar o feeling de pilotar, da alegria, e essa alegria não tem aparecido porque lá está, os resultados também não são satisfatórios de todo, não é? Quem virou os resultados, por assim dizer, foi a KTM e Miguel Oliveira também. Miguel Oliveira terminou na segunda posição, Carolina. É verdade, parece que a KTM conseguiu finalmente aqui resolver muitos dos seus problemas. Parece-me a mim que a moto está mais bem adaptada aqui aos pneus da Michelin. Foi um bom resultado, ou seja, o circuito de Mugello era muito favorável à KTM e notou-se isso durante todo o fim de semana. O Miguel fez a segunda posição, mas o Brad Binder acabou em quinto, se não estou em erro. Ou seja, andaram sempre ali nas posições de cima, que era aquilo que estávamos à espera, e principalmente o Miguel Oliveira. O Miguel que acabou por adotar uma estratégia de pneus, ou seja, ele levava o pneu duro à frente e o médio atrás, enquanto, por exemplo, o Johan Zarco e o Johan Mir levavam um composto médio tanto à frente como atrás, e já sabemos que, por exemplo, a Suzuki preserva muito os pneus, mas a KTM não, e a própria Ducati também, de Johan Zarco, e parece a mim que utilizar um pneu duro à frente pode ter sido a chave aqui para o sucesso da KTM e para o segundo lugar do Miguel Oliveira, que fez uma corrida sem qualquer tipo de erro, e vimos-lo a ser forçado, por exemplo, pelo Zarco e depois também pelo Mir, e a verdade é que o Miguel teve uma pilotagem impecável, e eu por acaso tenho aqui apontado, porque eu acho que o momento-chave de o Miguel conseguir o segundo lugar foi
quando o Zarco consegue ganhar, porque lá está, tem uma Ducati, e já sabemos que em velocidade de ponta, naquela reta, o Johan Zarco é muito forte, mas depois, logo à entrada da curva, o Miguel trava mais cedo que o Zarco e fecha-lhe a porta. A partir daí, o Johan Zarco não conseguiu mais ultrapassar o Miguel e depois até se viu ultrapassado pelo Johan Mir, mas parece-me a mim que a chave da corrida do Miguel esteve nessa travagem, porque depois o Zarco não era tão forte no miolo do circuito e depois quando chegava à reta da meta o Miguel já tinha uma vantagem até considerável que fazia com que, mesmo com a velocidade de ponta que a Ducati tem, o Zarco não tocava sequer no pneu do Miguel, digamos assim. Olha, vou brincar contigo e dizer que o momento-chave do segundo lugar do Miguel foi a penalização do Johan Mir no final. Sim, também, porque senão estávamos aqui a falar do terceiro lugar do Miguel, porque lá está tanto o Miguel como o Johan Mir, segunda direção. Foram penalizados. Foram penalizados porque... Já no Moto2 tinha sido o mesmo. Alguém tinha perdido a segunda posição, a terceira posição, já não sei quem, na mesma curva, por terem... aquilo é depois do corretor, há um pequeno espaço verde e eles pisaram aquele espaço verde. Não é que ganhes ali grande coisa, mas pronto, regras são regras. Exatamente, sim. O Miguel disse isso mesmo, regras são regras. Para a frente e para trás, e lá se conseguiu o segundo lugar. Ora bem, o que é que eu consegui apurar? Vamos ao momento técnico da semana. Boa. Tu falaste na KTM melhorar, e é verdade, trouxeram para Mugello um chassis melhorado e novo combustível. Eu vou primeiro ao combustível, que é a parte mais fácil, que é eles usavam a Elf como fornecedor de combustível e passaram para a ETS. ETS, que para quem não sabe também é o fornecedor de combustível da Suzuki desde o meio de 2019. ETS, que também é a fornecedora de combustível para a KTM, em termos de corridas de off-road e essas coisas. Portanto, já sabem o que é que tem ali, portanto parece que o cheirinho é combustível. Pode cheirar um pouco mais mal, mas parece que é melhor. Quanto ao chassis, no final o Miguel tinha dito que melhorou a saída de curva, ajudando com o pneu traseiro. E como tu bem disseste, o Miguel com o pneu macio podia ter mais desgaste, mas com o chassis a ajudar na saída de curva e a ajudar o pneu traseiro, ele tem uma vantagem. Este novo chassis ajuda a virar mais rápido a moto, ou seja, tiras mais pressão da dianteira da KTM, que é onde eles têm mais dificuldade, e lá está, como tu disseste e analisaste, ele trava um pouco mais cedo para colocar a moto mais cedo em curva, ou seja, consegue sair mais cedo de curva e consegue colocar a mão no punho do acelerador e sair mais rápido e colocar a potência no chão mais rapidamente. Dado final curioso é que a KTM acho que é até a única, eu acho que não há mais ninguém a fazer chassis em aço ao invés de alumínio, e a KTM também cada vez mais produz várias peças em impressoras 3D para utilizar na sua RC16. E foi o momento técnico da semana. E agora vamos, não tem mais nada a acrescentar ao que tu disseste da prestação do Miguel. A prestação do Brad Binder, só acrescentar aqui que renovou até 2024. Acho uma boa escolha. O Brad Binder tem-se adaptado melhor às dificuldades do que o Miguel Oliveira, mas também penso que o Miguel vai acabar por renovar com a KTM. Eu queria ir aqui ao Petrucci. Porquê? O Petrucci termina na 9ª posição, mas no final da corrida tem as declarações, tal como o Bagnaia, que não se sentiu bem a correr no domingo, depois do que tinha acontecido no sábado. O que é que achas disto, Carolina? Tens alguma opinião sobre isto? É assim, é um assunto muito sensível e tanto o Bagnaia como o Petrucci foram bastante críticos. O próprio Miguel também deu aqui, não foi tão crítico, mas deu a sua chega, o próprio Johan Mir. Ou seja, houve um deles que eu já não me lembro quem foi, que disse que se fosse um piloto de MotoGP não estaríamos aqui a correr
Isso eu não sei. Eu sei que o Banhaia Eu disse acho foi que que tinha após qualquer um minuto de coisa. silêncio nunca mais se conseguiu concentrar e a queda Sim, é devido a isso. sim. É uma, ou seja, eu acho que em termos mentais é uma gestão muito difícil de fazer. Não me chocaria, por exemplo, que se houvesse um adiamento da prova, por exemplo, para segunda-feira, para que os pilotos pudessem ter aqui um período de reflexão, de se tentarem abstrair daquilo que tinha acontecido, porque o próprio acidente do Jason foi bastante grave e desde o início que se percebeu que havia ali algo mais do que aquilo que nos estava a ser dito e que estava a ser transmitido aos pilotos e a todo o pelotão do Mundial de Motociclismo. Na minha opinião, eu acho que porque um minuto de silêncio, ok, é um minuto de silêncio, mas e depois tudo o resto, não é? É uma vida, estamos a falar de uma vida que se acabou de perder. Nós sabemos que o motociclismo é um desporto muito perigoso, mas acho que temos que respeitar quem nos deixa tão cedo. Eu, na minha opinião, acho sinceramente que a corrida deveria ter sido adiada para segunda-feira, como já vimos isso. Eu não me recordo quando, já não me recordo se quando o Marco Simoncelli faleceu. A corrida foi durante a corrida, já Foi durante a corrida. a corrida terminou. Eu não digo que este grande prémio tivesse que ser cancelado, não. Mas adiado Adiado, ok. para que os próprios pilotos, porque é assim, todos eles são amigos, todos eles convivem uns com os outros. Ainda mais com a bolha que se criou em 2020, já que Exatamente, não há famílias, não há ninguém. Os exato. pilotos têm-se a si Sim, eles mesmo. só se têm eles próprios, não é? E os companheiros de paddock. Eu acho que sim. Acho que o Banhaia e o Petrucci acabaram por ter muita razão nos comentários que fizeram. Banhaga foi claramente o mais prejudicado, foi o mais prejudicado. Ele continua ali na luta pelo campeonato, não é que tenha sido uma coisa por aí do outro, mas foi claramente o mais prejudicado do pelotão. De coisas menos boas, continuar a falar de coisas boas, vamos falar da Suzuki. Johan Mir foi ao pódio, lá está, ia para segundo, depois acabou em terceiro, foi para segundo e terminou a corrida em terceiro. Mas a análise que eu faço, a análise mais interessante é que, tal como o Jack Miller, que vou falar mais à frente, o Johan Mir consegue avaliar a corrida que tem à sua frente e consegue perceber, ok, não dá para atacar mais, ou não dá para chegar mais à frente do que isto, vou atacar o que posso e vou contentar-me com os pequenos pontinhos, porque ele em 2020 fez isso, foi grão a grão, enche a galinha um papo, e em 2021, se quer continuar na luta pelo título, tem que ter estes resultados bons, top 3, top 5, mas tem que ser consistente, coisa que o seu companheiro de equipa não é. É a Não. quarta corrida consecutiva em que Alex Rins não termina e que Alex Rins cai. Ou seja, o Rins parece que colocas um bocadinho de pressão e a frente da moto cai e ele pronto, fica lá. O Sim. que é que achas? Sim, e o próprio Rins no início da temporada afirmava-se: não, eu estou aqui, esqueceram-se de mim, mas eu também faço parte desta equipa e também tenho armas para lutar e ganhar títulos e ganhar corridas. Mas a verdade é que essa pressão e essa força mental não estão aqui a casar muito bem e o Alex Rins acaba por cair pela quarta vez consecutiva, ou seja, são 4 quedas, 4 perdas de pontos, não é? Pontos preciosos que o Johan Mir, apesar de nem sempre estar ali no pódio, consegue estar no top 5 e são pontos que ele vai arrecadando, apesar de eu achar que o Johan Mir tem que está a precisar aqui também de vencer uma corrida, porque o Fábio Quartararo e o próprio Pecco Bagnaia também começam aqui a impor aqui alguma pressão de vitórias. Não me parece que Johan Mir vá conseguir repetir o feito da época 2020. passada, de Ok, 2020. já estamos aqui a anunciar, ok, em primeira mão, viram aqui primeiro, Carolina Neto diz que Johan Mir talvez não seja campeão. Não estou a Portanto, dizer isso. então não repete o feito de 2020, o que é vencer uma corrida? Epá, é assim, eu não quero. Se calhar em novembro estou aqui a dar uma palmatória, não é? Mas pronto. Mas a verdade é que o Johan Mir
consegue ser bastante consistente e lá está, voltou a fazer uma corrida ao estilo da Suzuki, de trás para a frente. E reparámos também, vimos, foi notório, foi visível, percebemos que ele estava atrás do Miguel e ele seguia a mesma trajetória do Miguel. Tu percebias perfeitamente que ele estava a analisar por completo toda a pilotagem do Miguel e a tentar perceber se o conseguia ultrapassar ou não. Ele faz uma tentativa e foi a única tentativa que ele fez, porque ele percebeu, Não dá. Não vou conseguir ultrapassar, porque o Miguel estava a fazer uma corrida perfeita sem qualquer erro. E lá está, entre uma queda e 0 pontos e um terceiro lugar e 15 pontos, não sei quanto. 15, são 25, 18, 15, se não me engano. Pronto. Em 15 pontos no bolso é menor do que 0 e acho que é isso que o diferencia de Alex Rins, por exemplo. E quem diferencia neste grande prémio foi Jack Miller. Vamos agora à Ducati. E Jack Miller, para mim, foi isso que tu acabaste de dizer. Jack Miller é conhecido por ser um piloto muito, entre aspas, agressivo, muito aguerrido, que vai à luta, que vai lá. Mas parece que nesta corrida percebeu que, ok, não vou lá, não tenho o tom de ritmo para ir à frente, vou-me contentar, entre aspas, por trazer pontos para casa e trouxe o 6º lugar para casa. Ou seja, excelente por parte do Jack Miller, que venceu as 2 últimas corridas e que infelizmente nesta não teve ritmo, simplesmente não esteve tão bem como teve nas outras corridas, mas pensou, ok, vou chegar a casa, vou trazer pontos e isso vai me ajudar nas minhas chances para o campeonato. Já Diz. Eu acho que sim, eu acho que a estratégia do ano passado de Johan Mir do grão a grão enche a galinha ao papo acaba por... Está a ser replicada está em a ser 2021. replicada, eu acho que sim. Johan Zarco foi o melhor Ducati. O piloto a fazer jus ao que disse no início da época em que queria lutar pelo título e nós vamos andar aqui a repetir muito isto com a Ducati, que é grão a grão enche a galinha ao papo, não conseguiu o pódio, esteve em segundo lugar, acabou ultrapassado pelo Miguel Oliveira e acabou também ultrapassado pelo Johan Mir. O Zarco caracterizou, sim, esteve envolvido naquele acidente logo na volta de formação quando foi o Bastianini, ao 23, leva a traseira do Zarco à sua frente, o Zarco fica... Eu acho que também talvez aqueles danos na traseira da moto também tenham causado ali algumas coisas, alguma perca, por exemplo, de velocidade de ponta e essas coisinhas assim, mas aquilo foi um incidente de corrida, apesar de eles já andarem a dar fruto um para o outro, foi um simples incidente de corrida. Há que ter cuidado e deixo aqui também a nota positiva para o Michele Pirro, o piloto de testes da Ducati e piloto também da Ducati no campeonato de velocidade italiano. Ele domina o campeonato de velocidade italiano. Pirro esteve bem a substituir o lesionado Jorge Martin, que já se viu nas redes sociais, que já se consegue pôr em cima, ver se chega ao MotoGP o mais cedo possível, Carolina. Sim, é verdade. A Ducati acabou por ter aqui um fim de semana, se calhar, aqui não é um meio termo, porque se Bagnaia não cai, se calhar estávamos aqui a falar da vitória de Bagnaia e não de Fábio Quartararo. O Jack Miller parece-me a mim que está aqui a regressar e a perceber que mais vale um pontinho do que arriscar tudo, levar a moto ao limite e num circuito que não era tão favorável à Ducati, né? Porque já percebemos e foi perceptível que no miolo, no seio do circuito, a Ducati não tinha armas suficientes para... Olha, fiz um artigo há algum tempo chamado de que é que serve os 300 e não sei quantos que eles deram no Qatar, qualquer coisa assim, e que não servia de muito. Ok, tens excelente, mas é preciso mais. Exatamente, porque assim tu podes ter muita velocidade de ponta, mas só tens uma reta, que é a reta da meta, e depois o resto falta-te ali um pouco mais, a travagem, o próprio desgaste dos pneus, que sabemos que a Ducati, como é muito forte na travagem, desgasta mais, come mais o pneu, não é? Mas a verdade é que o Jack Miller consegue a 6ª posição, estavas tu a dizer? Sim. É um excelente resultado, e o próprio também Johan Zarco, que
lá está, percebeu que não conseguia sequer tocar na xixa do Miguel Oliveira e do próprio Johan Mir, porque lá está, eram dois pilotos que naquele circuito estavam muito mais fortes nas travagens e não tanto na reta da meta, mas era notório quando tu vias uma Suzuki e vias o Johan Zarco, aquilo era tipo um Ferrari e um Fiat Punto, claro. Porque é muito visível, a diferença sim. é muito grande, é Ainda por cima abismal. com o cone de ar, que o ar consegues Sim. apanhar o cone de ar, ainda vês Isso mais a então diferença. ainda é ainda mais escandaloso. Mas acho que sim, acho que a Ducati começa aqui, acho que está a ter aqui uma boa época. E Honda, este Mugello não está, primeiro 2021 não está fácil para a Não Honda, está fácil. apesar de alguns bons resultados e apesar do regresso de Marco Marques, 2021 não está fácil. Nakagami para mim foi o melhor do fim de semana. O Nakagami não termina a corrida, o Nakagami acaba por cair, Porque mas é daquelas quedas que eu penso que ele vai começar a aprender com isto e vai subir ao próximo nível, como por exemplo, se não me engano, foi em Portimão, deu uma queda nos treinos livres e também volta a aprender com isto. O Alex Marques passou despercebido, agora se não me engano, deixa-me só confirmar aqui isso. Não, foi o Lacona que perdeu o 10º lugar por 0.006 para o Valentino Rossi. O Alex Marques acabou por terminar na 14ª posição, ainda termina dentro dos pontos, mas uma corrida muito discreta. Marco Marques tem aquele, é o que já dissemos no episódio anterior, que é os erros de rookie, porque foi um ano sem fazer nada e agora está a descobrir os limites da moto. E por fim, falar também num fim de semana extremamente difícil para um senhor chamado Paulo Espargaró. Fez 12º na qualificação, terminou em 12º na corrida. Ou seja, está complicado para o espanhol. Eu acho que está complicado para a onda toda, digamos assim. 2021 está a ser. 2020 já tinha sido mau e parece que se prolongou para 2021. A verdade é que Marco Marques continua, e não me venham cá dizer que não, Marco Marques continua ainda à procura da sua forma física de encontrar boas sensações em pilotagem e vemos Marco Marques a cometer erros que em 2019 era impensável tu veres o Marques a cometer erros daqueles e a cair tanto, não é? Lá está, é começar quase do zero, porque foram muitos meses, lá está, estamos a repetir, mas é verdade, foram muitos meses. A própria moto também sofreu aqui algumas alterações e ele ainda se está a encontrar, digamos assim. O Paulo Espargaró parece que continua a ter ainda bastantes dificuldades de adaptação à própria Honda, não tem tido bons resultados, e se a Honda o tinha ido buscar para ter aqui um suporte na ausência marcas, a verdade é que o Paulo Espargaró não tem conseguido ter bons... ok, tudo bem que o Marco Marques caiu e o Paulo faz 12º, mas esperávamos um pouco mais do próprio espanhol, porque lá está, ele vinha com uma boa, com um bom currículo da KTM e depois chega à Honda e não se está a encontrar, digamos assim. E o Nakagami continua, lá está, já em 2020 falávamos muito aqui disso. Eu continuo a defender, a pessoa para a Repsol, coloquem o homem na Repsol Honda para ver o que é que dá, já que o Alex Marques foi da Repsol Honda para a equipa do Lúcio Sajanello da LCR Honda. Não sei do que é que eles estão à espera, não sei se há em termos de acordos de patrocínios ou dinheiros ou uma coisa assim, também pode haver essas coisas, mas eu continuo a dizer, está a Kai Nakagami ali para a Honda Repsol em 2020. Sim, também acho que sim. Carolina, vamos agora à Aprilia. Aprilia. Não vamos terminar com a Aprilia, quase, mas no MotoGP o final é a Aprilia. Ora bem, não deve ter ficado muito contente com o resultado, apesar do resultado ser excelente, é o sétimo lugar,
mas ele arrancou ali muito pertinho do pódio, arrancou da quarta posição. Mais uma vez, vemos a Aprilia muito bem na qualificação. Pronto, não deu certo, mas continuamos a ver uma Aprilia que, apesar de cair em alguns lugares, consegue se manter ali na luta por uma boa posição, não é a cair de quarto e depois terminar em décimo segundo ou 13º. Já o Savadori continua a sua evolução. Ponto novamente, foi 14º classificado. Para quem saiu de piloto de testes e fez um brilharete em Le Mans, continua a evoluir bem com esta moto, que tem muita coisa diferente, é um novo chassi, um novo motor em relação à moto de 2020, e parece que André Dovizioso anda ali a fazer os testes, que 2021, 2022 pode regressar pela Aprilia. Vamos ver, Carolina. De facto, foi um bom fim de semana para o Alex Espargaró, com o quarto lugar na qualificação, e depois conseguiu manter, digamos assim, não conseguiu estar ali a lutar pelo pódio, mas no top 10 tem também sido uma consistência do piloto da Aprilia, o que me parece das mudanças que a própria Aprilia tem vindo a desenvolver na sua moto. E fico muito contente que a Aprilia esteja aqui a dar cartas, e principalmente o Alex Espargaró. Finalmente! Porque o Alex Espargaró é um piloto bastante trabalhador, que tenta perceber o porquê dos maus resultados, e isso acaba por dar frutos que estão a chegar agora. Também os responsáveis pelo desenvolvimento da Suzuki, o que é sempre bom de relembrar. Então, não finalizamos com a Aprilia porque o Mundial Superbikes teve a sua segunda ronda. A primeira ronda foi em Aragão, a segunda ronda foi no circuito de Estoril, aqui em Portugal continental. Estoril, a Ducati venceram a primeira corrida. Já na segunda corrida, Jonathan Rea, ou seja, uma moto nova para este ano de 2021, uma das exigências do Jonathan Rea para poder renovar com a equipa japonesa. No campeonato temos Jonathan Rea na liderança, 110 pontos, para Razgatlioglu, não dizem muito tempo, com 75 pontos, o turco da Yamaha, da Pata Yamaha oficial, na segunda posição, e na terceira posição temos, lá está, Scott Redding. Quanto ao MotoGP, como a Carolina também já disse, temos na primeira posição do campeonato Fábio Quartararo com 105 pontos, Johan Zarco com 71, Francisco Bastantino é quarto com 74 e Johan Mir é quinto com 65. Já Miguel Oliveira sobe à 10ª posição com 20 pontos. Ao final de Mugello, vamos para Montmeló, Barcelona. Correto. No dia 6 de junho vamos ter a corrida no circuito de Barcelona. No próximo domingo. Yes. Vamos ter Fórmula 1, vamos ter MotoGP, vamos ter WRC, ou seja, vai ser uma semana recheada. Até lá!